Pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer então um porta-moedas bem simples, bem para iniciante mesmo. A gente vai precisar aqui então deste tecido aqui, que já está quiltado, como vocês viram ali o processo que eu coloquei antes, na medida de 22 aqui por 31, o forro um pouquinho maior que a medida da parte principal. O zíper número 5, aqui ele tem 24 centímetros, o cursor também número 5, que eu vou usar com ele, a minha etiqueta lá da BV Etiquetas e para quem quiser colocar a sua etiqueta. Essa meia argola ouro velho, que ela tem 2 centímetros aqui, mas vocês podem colocar o que vocês quiserem. Ou não colocar nada também. Esse tecidinho aqui, que é para meia argola, aqui ele tem 6 e aqui ele tem 7. Aqui eu vou dobrar as pontinhas dele para dentro, que é meio centímetro aqui, meio centímetro aqui. Depois eu vou juntar essas duas partes aqui, vou passar 2 costuras paralelas e vou colocar ela aqui e vou fechar. Aí eu mostro na sequência. Então eu vou começar por essa parte aqui, que é onde vai a meia argola. Então eu já vinquei lá no ferro essas duas partes aqui pra dentro. Agora eu vou juntar essas duas partes aqui e vou fazer as 2 costuras paralelas. Prontinho, então. Eu vou pegar a minha meia argola, vou colocar aqui e vou fechar isso aqui. E vou passar uma costura fechando isso aqui. Ficou assim minha pecinha, agora eu passo uma outra costura aqui, mais próximo da minha meia argola. E a minha pecinha tá pronta. Agora eu pego a minha parte principal, acho o meio dela aqui e dou um pique. Neste pique que eu dei, então, eu vou pegar a pecinha que eu acabei de fazer e vou costurar ela ali, bem no meio. Com, então, a minha pecinha colocada ali no meio da peça, eu vou pegar agora o meu zíper com os dentinhos virados para baixo, vou sobrepor aqui em cima e vou passar uma costura reta aqui. Passada a costura reta aqui, eu vou refilar essa partezinha aqui e vou destacar essa parte aqui, porque essa outra parte eu vou costurar deste lado aqui, com os dentinhos virados para baixo, aqui assim, e vou passar uma costura reta aqui de novo. O zíper colocado, então, metade dele aqui, metade dele aqui. Eu vou pegar o meu forro aqui, vou sobrepor aqui, frente com frente. Vou sobrepor aqui
e lá. Vai ficar assim. E eu vou passar uma costura reta aqui assim, prendendo, e aqui também prendendo. Preso aqui, preso lá. Então, a gente vai desvirar isso aqui pra gente poder rebater essa costura. Então, agora a gente virou e a gente faz isso aqui. Aqui do lado direito, a gente empurra direitinho pra cá. Quando a gente empurra, a gente sente aqui embaixo a costura dobrada, né? Que a gente chama de bercinho. Então, a gente empurra com o dedo aqui e vai lá na máquina, né? Vai costurando e vai cuidando pra isso aqui não subir. E costura aqui, né? Bem direitinho, vai rebatendo isso aqui. Então, eu vou colocar aqui. Cuido bem ali embaixo, né? Coloco a minha mão aqui por baixo do tecido e vou puxando aqui assim. E tenho esse cuidado. Então, eu vou indo ali, coloco a minha máquina numa velocidade menor para ele ir fazendo um serviço bem feitinho. Não precisa fazer correndo, para que o nosso acabamento fique bonito. Coloca a mão lá por baixo de novo, dá uma puxada, dá uma ajeitada e vem vendo. Agora, a gente vai fazer, então, do outro lado a mesma coisa. Então, ficou assim a costura desse lado. Assim, a costura do outro lado. Aqui, né, aqui por dentro. E aqui por fora, aqui assim. Coloquei minha etiqueta já aqui, e agora a gente vai colocar o cursor. Então, aqui para colocar o cursor, a gente tem duas formas. Ou a gente vira e coloca assim, ou a gente coloca do avesso mesmo. Como que a gente vai colocar do avesso? Fica difícil de colocar do avesso? Fica, mas a gente vira assim pro nosso lado, pega aqui, ajusta ali as duas partes, aqui assim, ali e ali, né, para eles ficarem ali na mesma altura, e coloca o cursor aqui, então. Ali, ficou as duas partes juntas, a gente vai até o fim lá, tira ele, né, pra colocar de novo. Então, ali ficou certinho as duas partes, a gente destaca um pouquinho e coloca de novo. E aí, a gente deixa ele aqui no meio. Aí, a gente vai aqui fazer, puxar aqui o zíper todo para um lado aqui assim, puxa o outro lado aqui assim, puxou bem, dá um pique desse lado aqui. O outro lado a mesma coisa, puxou o zíper para um lado e o resto para o outro aqui. Puxou bem, segura aqui, né, e dá um pique aqui. E agora a gente vai puxar de novo, vai pegar essa parte do zíper aqui e vai achar o pique ali do meio, aqui assim. Aqui, a gente vai prender aqui assim do lado, então ali, zíper com pique, e aqui a mesma coisa. E a gente vai lá na máquina e passa uma costura reta aqui. E aqui, a mesma coisa, ali, fechando. Depois, então, a gente vai refilar isso aqui, costurado e refilado. Agora, a gente vai fazer umas caixinhas de leite aqui, com medidas diferentes. Nós vamos pegar daqui de baixo, né, nosso zíper tá assim, na vertical, e a gente vai daqui pra cima, a gente vai marcar 5,5. E daqui pra lá, pra minha esquerda, eu vou marcar 4,5. Vou fazer isso neste e neste lado. Feitos 4 cantos aqui, agora eu vou recortar esses 4 cantos aqui. Cortados os 4 lados aqui, agora eu vou fechar esta parte e esta parte aqui com viés do mesmo tecido. Então, eu peguei aqui um pedacinho de 7 por 4 e vou colocar aqui. Vou costurar aqui, passar uma costura, depois eu vou rebater, como a gente faz com o viés mesmo normal. Colocado então ali os dois, como eu já tinha mostrado pra vocês ali na máquina, agora eu vou fechar isso aqui. A gente puxa pra cá, todas essas aberturas aqui, né, dos 4 cantos aqui assim, e costura, né, deita essa parte aqui que eu costurei pra um lado só, e passa uma costura reta aqui. Aqui, vira aqui do outro lado, né, aqui assim, aqui, né, deita aqui pro lado também, ali aquela parte, passa uma costura reta ali, e aqui também.
os 4 lados, então. Costurado, então, aqui, os 4 cantos. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou botar viés do mesmo tecido aqui. Esse tecido aqui, ele tem 13 por 6. E eu vou fazer a mesma coisa aqui. Só que a diferença é que aqui agora, nos cantos, eu tenho que fazer acabamento. Aqui, né, onde eu costurei ali, eu não precisei fazer, porque ele vai receber o viés aqui por cima tapando. Só que aqui eu vou precisar fazer um acabamento nos cantos. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou costurar, né, que é assim, igual. Só que quando eu costurar, eu já tenho que costurar com a pontinha dobrada aqui, que é assim. Então, eu posso no ferro, deixar vincado, como eu quiser. Ou fazer na mão mesmo, na hora de costurar. Aqui assim, costuro, né, dobro as pontinhas pra dentro e passo a costura aqui. Depois que eu passar a costura, então, eu rebato ele do outro lado. E tá aqui, então, pessoal, o nosso porta-moedas. Aqui tá pelo lado do avesso, já tá uma fofura. Tá muito bonitinho já pelo lado do avesso. Mas a gente vai desvirar ele. E tá aqui a nossa peça. Que assim, aí aqui a gente pendura onde quiser, né? Pode colocar também um mosquetão aqui, se quiser. Ao invés de colocar uma meia argola, pode colocar um mosquetão. Fica à vontade, né? Fica a critério de vocês. Aqui tem outro que eu fiz anteriormente, né? Eles ficam uma graça. Esse aqui, a meia argola, ela é um pouco maior, aqui, né? Dá pra fazer menor, dá pra colocar o mosquetão, como eu falei. Dá pra fazer de diversas formas, assim. Esse aqui também ficou uma fofura por dentro e assim. E esse é o projeto de hoje, então. Eu espero que vocês tenham amado fazer ele como eu amei fazer. Achei ele uma graça. Esse projeto, ele é bem simples de fazer, vai bem pouco material e é bem rápido assim de fazer na produção. Eu sempre penso em termos de produção, porque a gente vende, né, tanto como uma unidade como na produção. Às vezes vem uma encomenda, né, disso aqui, por exemplo, pode ser dado como lembrança, né, em empresa, enfim, diversas coisas, né, a gama assim de possibilidades é muito grande nessa área. Então, se vocês gostaram desse projeto de hoje, né, não esqueçam de dar o joinha ali, que é muito importante. Se inscrevam quem não é inscrito para poder receber os próximos vídeos e projetos que vêm por aí. Compartilhem, comentem e, por último lá, né, me sigam no Instagram, tá bom? Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe e até o próximo projeto.